Livro de Lucas, capítulo 14, verso 16. Posso ler? Olha o que está escrito, irmãos. Porém ele lhe disse, Jesus falando, tá? Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, eu comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. Eu não vou poder ir porque eu comprei um terreno. É isso que ele falou, tá bom? O segundo, hein? E o outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro, se fosse hoje, falaria assim, acabei de comprar um trator novinho e eu preciso experimentar ele, tá bom? Olha só, verso 20. E outro disse, casei e portanto não posso ir. Eu estou em lua de mel. Glória a Deus. Olha só. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse-lhe o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e forças ao entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo, que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia. E presta atenção no que eu vou falar para você. Ouve a palavra de Deus, irmão e irmã. E que Deus te dê sabedoria, que Deus guarde o seu coração, para que você possa compreender o que Deus tem para você. Irmãos, você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, querendo ou não, porque você está dando ouvidos a um convite que Deus está fazendo para você. Deus está fazendo um convite para você, irmão e irmã. E Ele não está olhando a sua situação financeira. Isso que é bom. Deus está fazendo um convite para você, Ele não está olhando sua situação financeira. Se você é rico, se você é pobre, se você é endividado, está devendo para meio mundo, Ele não está olhando isso. Ele está fazendo um convite para você e Ele não está olhando a cor da sua pele. Se você é amarelo, preto, branco, tem sangue azul, apesar que ninguém tem sangue azul. Está entendendo? Ele não está olhando a sua nacionalidade. Se você é português, brasileiro, português de Portugal, se você é estrangeiro, se é de outro país, é descendente de não sei quem, de Israel, israelita, Deus não está olhando a sua nacionalidade. Deus não está vendo, irmão, o grau de escolaridade. Se você se formou na faculdade, na universidade, se você estuda até hoje, se você não sabe fazer nem a letra A, se você não sabe nem contar dinheiro, Deus não está olhando isso. Mas Ele está fazendo para você um convite. Glória a Deus. Agora você pode não ter muito dinheiro. Você não pode não ter estudado muito. Vamos falar assim, entre aspas, você não pode não ser uma pessoa tão inteligente como outras. Mas Deus está te fazendo um convite. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você pode dizer, pô, pastor, eu não sei nem ver a hora no relógio. Nem isso eu sei fazer, pastor. Ele não está olhando isso. Você pode não ter a capacidade, irmão e irmã, nem de ver a hora no relógio. Mas Deus deu para você, independente de quem você é, a capacidade de fazer a escolha. A capacidade de aceitar ou não aceitar o convite que Ele está fazendo para você. Glória a Deus. O Evangelho tem uma notícia boa e uma notícia ruim, irmão. A palavra Evangelho, as pessoas falam assim, que é boa notícia. Boas novas. Evangelho significa boa notícia. Só que por que tem a boa notícia? Essa boa notícia do Evangelho, ela existe por causa da notícia ruim. Você está compreendendo? Então Deus quer que você saiba da notícia ruim. A Bíblia fala, o Evangelho explica qual é a notícia ruim. E qual que é a notícia ruim?
que Deus tem para nos dizer, e talvez não caiu a ficha em nós ainda. A notícia ruim é que Deus criou o mundo para ser perfeito. A notícia ruim. É uma notícia ruim, você vai saber por quê? A notícia ruim é que Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher, e pôs eles no mundo, para que eles vivessem para sempre, e fossem felizes para sempre. A notícia ruim é essa, irmão, mas essa é uma boa notícia, não é? Não é, porque de trás de toda a vontade de Deus para a nossa vida, existe um problema disso tudo. Mas, irmão Lúcio, qual é a notícia ruim, então, que o Evangelho tem para nos dar? A notícia ruim é que o homem não aceitou. Você entendeu? Ele criou o céu, a terra, o mar, tudo. Criou esse planeta aqui. E preparou todas as condições para que nós, os seres humanos, vivêssemos para sempre e felizes. Você está entendendo isso? Para sempre e felizes. Eu não sei como seria. Não sei se chegaria a um certo ponto, não nasceria mais seres humanos. Eu não sei. Você vai dizer assim, irmão, mas se todo mundo que Deus criou desde o princípio do mundo até hoje, tivesse todo mundo aqui ainda, não ia caber no mundo. Irmão, o poder de Deus é imenso. O poder de Deus é imenso. Eu quero dizer para você que desde a primeira pessoa que Deus criou, até a última pessoa que morreu, presta atenção, desde a primeira pessoa que Deus criou no mundo até a última que morreu hoje, todas essas pessoas ainda existem. Você vai falar, não, irmão, Abraão não existe mais, existe. Adão, irmão Lúcio, existe ainda? Existe. Existe. A Eva existe? Eu quero puxar os cabelos dela. Existe. A Eva existe. Tudo que Deus criou, toda a vida que Deus criou, desde o começo do mundo até hoje, até a última pessoa que morreu, ainda existe. E onde que eles estão? Você fala, talvez não caberiam? Então poderia caber sim. Deus ia fazer com que, de forma natural, o mundo coubesse as pessoas. Glória a Deus! Mas o problema é que o homem não quis. Deus falou, olha, eu fiz tudo para você direitinho, tudo bonitinho. Toma aí, homem. Agora cuida direitinho, obedece as coisas direitinho. Olha, para que você não morra. O homem foi lá e desobedeceu e procurou o caminho da morte. É até hoje. Até hoje Deus está fazendo um convite para você sair do caminho da morte, para você sair do caminho do pecado, do caminho do erro. Mas as pessoas insistem em viver uma vida mentindo. É ou não é? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem gente que prefere mentir. Prefere continuar contando mentira. Acha que não tem problema. Acha que depois vai dar uma oferta na igreja, vai dar o dízimo, vai orar meia hora e vai estar tudo resolvido. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Você está compreendendo, meu irmão, minha irmã? Isso é recusar o convite de Deus. Qual é a má notícia, irmão? O homem recusou. E por causa do homem ter recusado isso tudo que Deus fez, Deus resolveu então destruir. Você está entendendo? Destruir esse mundo, acabar com ele. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Só, irmão, que a Bíblia fala que Deus não é injusto. Você está entendendo? Não são todos os homens. Não foram todos os homens que recusaram o convite de Deus. Está entendendo? Não são todas as pessoas que vão ouvir o Evangelho e vão recusar o chamado de Deus. Não são todas. Muitas pessoas, desde do primeiro homem até o último homem que morreu hoje, muitas pessoas, elas aceitaram o convite de Deus. Você está compreendendo? E eles se prepararam para esse dia. Eles prepararam a vida deles. Eles disseram não para o pecado. Eles disseram não para a mentira. Eles disseram não para a inveja. Eles disseram não para a idolatria. Eles disseram não para a avareza. Eles disseram não, eu não quero. Eu não quero aquilo que Deus não quer para mim. Ô irmão, irmã, isso que você tem desejado para a sua vida, Deus pode participar ou não?
Deus pode. Deus vai ficar feliz com isso que você quer? Essa maneira de vida que você está vivendo, Deus está feliz? Se você conhece um pouquinho a Bíblia, você entende que Deus está feliz? Você diz, irmão, tem coisa que eu vejo que Deus não pode ver, irmão Lúcio. Você está recusando o convite dele. Irmão Lúcio, tem coisa que eu ouço, eu ponho até o fone de ouvido para ninguém ouvir, porque nem quem está perto não pode ouvir. Deus que não vai querer ouvir mesmo, irmão Lúcio. Só o capeta mesmo. Eu e o capeta que ouve junto. Menos Deus. Você está recusando o convite dele. Você está compreendendo? A má notícia do Evangelho é essa. Deus criou o mundo perfeito, pôs você no mundo, pôs o ser humano no mundo. E deu todas as condições para o homem viver feliz. Se o homem tivesse obedecido a Deus, irmão, você nunca ia ouvir falar em depressão. Se o homem tivesse obedecido a Deus, você nunca ia ouvir falar em ladrão. Você nunca ia ouvir falar em assassinato. Você nunca ia ouvir falar em mãe abandonando filhos. Você nunca ia ouvir falar. Mas o homem recusou a proposta que Deus fez, o mundo que Deus fez, e Deus falou, eu vou destruir. Mas aí teve outras pessoas que aceitaram, mas como é que ia conviver? Um rejeitando e o outro aceitando. Você entende? É que nem eu vou explicar para você. É bom ou não se alguém, o prefeito mandar botar a luz lá na rua da sua casa? É bom ou é ruim? Aí você sai de noite, tem a luz tudo acesa, não é melhor do que estar tudo escuro? Aí você fica feliz, não é? Mas o seu vizinho pega o estilingue, põe a bola de gude e vai lá e faz assim, ó, pá! Aí você está passando no outro dia, nossa, tá escuro aqui. Nossa, quem que fez isso? Seu vizinho. Ele rejeitou a luz que era para clarear ele e você. Aí você vai lá, liga pro prefeito, quebraram a luz aqui, o prefeito põe de novo, você fica todo feliz, o vizinho vem, pá, quebra de novo. Aí ele vai quebrar umas 5 de uma vez para te aperrear. Dá para viver com um vizinho desse, irmão? Dá para se conviver? Então é a mesma coisa. Você quer paz para sua vida, quer ou não quer? Mas tem gente que o diabo usa para tirar a sua paz. Está entendendo? Você não quer o mal de ninguém, não é? Mas tem gente que quer ver você no fundo do poço. É. Você nem tem inveja de ninguém. Você não tem inveja de ninguém. Você está feliz com o que você tem, com o que você constrói, não é? Com o que você compra. Você está muito feliz com o que você come. Você está nem aí com a vida dos outros. Mas tem gente que está de olho na sua vida. Estou falando com você. Tem gente que está de olho na sua vida, está querendo saber se você tem, se você não tem. Se você tem, fica chateado. Se você perdeu, fica feliz. Aí eu pergunto para você, dá para conviver com gente assim, irmão? Dá? Não dá. Então pessoas disseram, eu já vou terminar. Pessoas que disseram, eu quero a paz. Eu aceito a proposta de Deus, eu aceito o convite de Deus. Eles pegaram e falaram, eu vou mudar de vida, eu vou servir a Deus, eu vou andar na doutrina do Senhor, eu vou praticar o Evangelho, eu vou andar no caminho de Deus, eu vou me tornar uma pessoa santa. Outros falaram assim, eu não quero saber disso aí não, o mundo é dos espertos, o mundo é para se curtir mesmo, tem que aproveitar a vida. Então esses aí eles querem viver assim, atrapalha a sua vida. E Deus falou, eu vou destruir tudo porque rejeitaram. Mas aí a promessa. E agora qual que é o bom do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é que Deus não vai destruir o ímpio com o santo. Deus não vai destruir você que aceita o convite dele, que está aceitando o convite dele, junto com aquela pessoa que não quer saber disso. Ele não vai destruir. Então ele mandou Jesus. Jesus permitiu que o sangue dele fosse derramado por você e por mim, e por quem aceitar o convite de Deus, para que através de Jesus, nós recebêssemos o direito da ressurreição. A ressurreição dos mortos vai acontecer, irmãos, e aquelas pessoas que aceitaram o convite de Deus, que hoje não tem nem pó deles. Você sabe que tem gente que aceitou o convite de Deus e jogaram para o leão comer. Tem gente que aceitou o convite de Deus e queimaram eles vivos na fogueira, a família inteira. Tem gente que aceitou o convite de Deus e morreu totalmente incinerado. Foram picados, dados para animais, foram esfolados,
várias maneiras eles morreram. Mas só conseguiram fazer isso com o corpo, com a carne. Não conseguiram fazer com a alma. Não conseguiram fazer com o espírito. E essas pessoas, Deus prometeu que vai devolver para eles o corpo deles que foi queimado, o corpo deles que foi retirado partes, o corpo deles que morreu com câncer, o corpo deles que morreu em tragédias. Você está entendendo? Vai ser ressuscitado, vai ser devolvido esse corpo. E essas pessoas vão ser retiradas do meio do ímpio. Vão ser retiradas do meio daqueles que não aceitaram o convite de Deus. E depois então, Deus vai destruir esse mundo. Isso é o Evangelho. Essa é a promessa do Evangelho. Que Deus vai destruir tudo isso. Mas qual é a promessa então, irmão Lúcio? Que antes disso Ele vai tirar você. Eu, irmão Lúcio? Não. Você, se você aceitar o convite dele. Aí eu pergunto para você. Você vai aceitar o convite de Deus ou você não vai aceitar? Que você possa guardar isso dentro do seu coração e meditar nisso. Um dia alguém pregou isso para mim, viu? Eu estava na balada. Eu estava na balada da vida. Hoje você vê eu falando para você, mas você não parou para pensar quem eu era. Aqui ninguém sabe quem eu era. Mas eu sei quem eu era. Glória a Deus. Mas um dia alguém falou isso para mim. E eu disse, não, eu não quero mais essa vida. Não! Eu falei, eu não vou para o inferno. Eu vou morar no céu com Jesus. Daquele dia em diante eu aceitei o convite de Deus.